Vamos aqui para a aula de tabela periódica, continuando, certo? Na nossa aula passada, a gente viu algumas divisões da tabela periódica. E nessa tabela periódica, a gente viu que a tabela era dividida em colunas verticais, 18 colunas verticais e 7 colunas horizontais. As colunas verticais eram chamadas de famílias, e as colunas horizontais de períodos. As famílias, que eram 18 grupos, elas também podem ser divididas pelas famílias 1A, 2A, família A e família B. A família A, elas são chamadas de representativos, elementos químicos representativos. E a família B, tanto o amarelinho como o azulzinho, são chamados de elementos químicos de transição. Esses amarelinhos são chamados de elementos químicos de transição externa e os azulzinhos, fora da tabela, são chamados de elementos químicos de transição interna. Ok? E a gente vai dar continuidade hoje à tabela periódica. Meu nome é Gil Veline e sou professora de Química. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre as famílias. Vocês fizeram algumas distribuições eletrônicas de alguns elementos químicos, né? Todos. E eu espero que vocês tenham notado a seguinte coisa. Quando os elementos químicos com distribuição terminar em S ou P, não sei se vocês observaram, todos que terminarem em S ou P são da família A. A soma dos elétrons da última camada localiza a família na tabela periódica. Exemplo, vou colocar aqui a tabela, vou colocar a orientação que eu falei no slide anterior, e vou colocar aqui o elemento químico hidrogênio. O hidrogênio está na família 1A, e a distribuição dele é 1s1. Ele tem um elétron, ele tem uma camada, e dentro dessa uma camada tem um elétron. Se ele só tem uma camada, essa uma camada aqui é a última camada. A última camada dele é 1s1, só tem um elétron na última camada. Vou colocar aqui os outros elementos químicos da família 1A. O lítio, fazendo a distribuição dele, de 3 elétrons, dá 1s2 e 2s1. Ele tem duas camadas, sendo que a segunda camada do lítio é a última camada. Última camada do lítio, 2s1. Tenho aqui o sódio fazendo a distribuição de 11 elétrons. Ele tem 3 camadas. Primeira camada, segunda camada. A segunda camada corresponde a 2s2 e 2p6. E a terceira camada que só corresponde ao 3s1. Então, a última camada aqui do sódio é a camada 3M, primeira camada K, segunda camada L, terceira camada M. E tem na última camada um elétron. Se você fez aí a distribuição do potássio, você vai observar que o potássio ele tem 4 camadas, camada K, esse 2 aqui corresponde à camada L, o 3 a M e o 4 aqui a N. Ele tem 4 camadas, então ele está no quarto período, quarta coluna horizontal, e a última camada dele corresponde a 4s1. Se você observar, todos terminaram em S. Elemento químico que tem a terminação S ou P será da família A. Se terminar em S, ou é na família 1A ou é na família 2A. Quando é que você vai saber disso? Se vai estar na família 1A ou 2A? Quando você somar os elétrons da última camada. Nesse caso aqui você não vai somar porque ele aqui só tem um subnível da última camada. Só tem um elétron, não tem como somar com outro elétron, né? A última camada só tem um elétron. Então, como a última camada só tem um elétron, terminou em S, se terminar em S, família A. E a soma dos elétrons da última camada, quantos elétrons tem na última camada? Só um, então todos estão na família 1A.
como eu já tinha colocado anteriormente, foi só para comprovar, certo? Então, elementos químicos que terminam em S é família 1A ou 2A, e se terminar em P é 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A. Exemplo, vou aqui para a família 2A. Família 2A, você tem aqui o primeiro elemento químico, ele tem 4 elétrons. Você faz a distribuição. Se fizer a distribuição, você vai notar que o berílio tem 2 camadas, sendo que a última camada é a segunda camada. A última camada é a segunda camada e tem 2 elétrons. Fazer aqui do magnésio, outro elemento químico que está na família 2A. Ele tem 12, você faz a distribuição e você nota que o magnésio tem 3 camadas, sendo que a última camada dele é a camada M, a terceira. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Pegar aqui o cálcio, outro elemento químico da família 2A, se você fizer a distribuição, você vai notar que ele tem 4 camadas, sendo que a última camada tem quantos elétrons? 2. Você pega outro elemento químico da família 2A, faz a distribuição dele, você vai notar que o próximo aqui, ó, ele tem 5 camadas. Primeira, segunda, terceira camada. A terceira camada é 3S2, 3P6 e 3D10. Tudo que for 3 aqui é terceira camada. Tem aluno que está colocando somente essa daqui, ó. Cuidado. Ele tem a quarta camada, 4S2 e 4P6. E ele tem a quinta camada e última camada. A última camada dele é a 5. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Se todos os elementos químicos terminarem em S, é porque todos estão na família A. Ou 1A ou 2A. Mas estão na família A. 1A ou 2A. E você soma os elétrons da última camada. Nesse caso aqui, quantos elétrons tem na última camada? Só 2. Então, todos estão na família 2A. Fácil localizar a família do elemento químico? Muito fácil localizar. Sabendo disso, vou ver se vocês conseguem fazer o da família 3A. Vou fazer a distribuição de cada elemento químico. Começar aqui do boro. Ele tem 5 elétrons. Se você observar, ele tem 2 camadas. A primeira e a segunda, 2S2 e 2P1. Tem aluno colocando última camada só 2P1. Não é. A última camada é 2S2 e 2P1. Tudo que for 2 é a segunda camada. A segunda camada do boro é a última camada. Última camada, 2S2 e 2P1. Tem aluno colocando só 2P1. Ajeite no seu exercício. Quantos elétrons ele tem na última camada? 3 elétrons. Você vai somar aqui os elétrons da última camada. Colocar aqui a distribuição do alumínio. Se você fizer a distribuição do alumínio, ele tem quantas camadas? Primeira, segunda e terceira camada. Terceira camada do alumínio é a última camada. 3S2 e 3P1. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 mais 1, 3. Vou fazer aqui do próximo elemento químico. Última camada do galho, ele tem 4 camadas. A quarta camada é a última camada. Tem aluno colocando como última camada o 4P1. Não é. A última camada aqui é 4S2 e 4P1, porque todos os dois aqui faz parte da quarta camada e última camada do galho. Última camada, 4S2 e 4P1. Quantos elétrons tem na última camada? 2 mais 1, 3. Vou aqui para o próximo elemento químico. Ele tem 5 camadas. A última camada dele é 5S2 e 5P1. O outro elemento químico aqui da família 3A, ele tem 6 camadas. A última camada é a sexta. Quantos a sexta camada, 6S2 e 6P1. Quantos elétrons tem na última camada? 2 mais 1, 3 elétrons na última camada. Se os elementos químicos terminarem em P, é da família A. Família A. Se terminar em P.
qual família A? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Você soma os elétrons da última camada. A última camada aqui tem 3 elétrons, cada um. Ó. Então, ele está na família 3A. Todos aqui estão bem aqui, ó. 3A. Fácil localizar a família do elemento químico quando é da família A. Vou aqui para a família 4A. Família 4A, se você fizer a distribuição aqui, começando pelo carbono, ele tem 2 camadas, sendo que a última camada aqui é 2s2 e 2p2. Quantos elétrons tem na última camada? 4. Vou fazer aqui do próximo elemento químico. Ele tem 3 camadas, sendo que a última camada tem quantos elétrons? 4 elétrons. Vou fazer aqui do próximo elemento químico, ele tem quantas camadas? 4, sendo que a última camada é o 4. 4s2 e 4p2. Quantos elétrons tem na última camada? 4. Próximo elemento químico, ele tem 5 camadas. Última camada, ele tem quantos elétrons? 5s2 e 5p2. 2 mais 2, 4. E o outro elemento químico aqui da família 4A, a última camada é a sexta. Quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Sabendo que elemento químico que termina em P está na família A. Só somar os elétrons da última camada que você vai saber de em qual família ele se encontra. Se você somou aqui, ó, todos dá 4. Então, todos estão na família 4A. Todos estão bem aqui, ó, 4A. Vou aqui fazer aqui da família onde tem o flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E eu coloquei aqui em todos as últimas camadas de todos. Última camada. Se você observar, todos terminam em P. Então, eles devem estar numa dessas famílias aqui, ó. Como é que você vai saber em qual família se encontra? Só somar os elétrons da última camada de todos. Você vai me dizer isso no seu caderno. Qual a família desses elementos químicos? Ok? Observação. Faça os exercícios de caneta. Respondam de caneta. Família 8A. A família 8A, começando aqui pelo hélio, a última camada do hélio é 2s2. Quantos elétrons ele tem? 2 elétrons. Vou fazer aqui do neônio, a última camada dele tem 2 camadas. A última camada é 2s2, 2p6. Quantos elétrons ele tem? 2 mais 6, 8. 8. Próximo elemento químico, última camada, 3s2, 3p6. Quantos elétrons tem na última camada? Só somar os elétrons. 2 mais 6 da última camada, 8. O outro elemento químico, próximo. Se você observar, o próximo aqui tem 4 camadas. A última camada ele tem 8 elétrons. O outro elemento químico tem 5 camadas. E a quinta camada e última camada ele tem quantos elétrons? 8. Se todos terminarem em P, é da família A. Só somar os elétrons da última camada. Se der 8, ele está na família 8A. Se você observar aqui na família 8A, você tem um quadradinho primeiro aqui, ó, do primeiro período da família 8A, ele tá laranjinha, ele é exceção, certo? É o hélio. O hélio ele não tem 8 elétrons, ele não termina com P, ele é exceção na tabela periódica, igual o hidrogênio. Ok? Agora vamos para a família B. A família B é um pouquinho diferente, só um pouquinho, certo? Os elementos que com distribuição terminar em D ou F será da família B. Ou transição externa ou transição interna. Se terminar em D, é transição externa. E se terminar em F, é transição interna. Ok? Vamos aqui averiguar, colocar aqui os elementos químicos da família 3B.
Se você fizer a distribuição, ele termina em D, nem é S nem P. Então não pode ser da família A. Se terminar em D, é família B. Se terminar em D, é família B. Transição externa. Se terminar em F, transição interna. Terminou em D, ele está por aqui, ó, na família B. Como é que você vai saber? Somando os elétrons da última camada? Não, é diferente. Você soma os dois últimos elétrons. Não importa se sejam de camadas diferentes. Aqui, ó, camada diferente. Quarta camada, terceira camada. Você vai somar os dois últimos elétrons, não importa se de camadas diferentes. Então, todos os elementos químicos que terminam em D são elementos químicos de transição externa. Está localizado aqui no amarelinho. Família B. Soma os dois últimos elétrons da distribuição e você encontra onde se encontra o elemento químico. Se você somar 2 mais 1 dá 3. Ele está na família 3B. Bem aqui, ó. Ele está num desses quadradinhos da família 3B. Para você saber em qual, você só dizer qual o período. Qual período ele está? No caso aqui ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. 1, 2, 3, quarto período, família 3B. Ele está bem aqui, ó. 3B. Vamos aqui para o outro elemento químico, titânio 22. Quero que você me diga a família do titânio. Qual a família dele? É A ou B? Se terminou em D, é família B. Família B. Elemento que terminar em D é família B. Se você somar os dois últimos elétrons, você encontra qual a família dele. Somando aqui 2 mais 2 dá 4. Ele está na família 4B. Bem aqui, ó. Se ele tem 4 camadas, ele está no quarto período. Família 4B. Ele está bem aqui o titânio. Colocar aqui outro elemento químico. Se você fizer a distribuição dele, eu quero saber a família. A família você já sabe. Se terminou em D, é família B. Se você somar os dois últimos elétrons, você sabe que 2 mais 2 dá 4. Ele está bem por aqui, ó, família 4B. Qual o período? Ele tem 5 camadas, ele está no quinto período, abaixo do titânio. Titânio aqui está no quarto período, família 4B, e o próximo está no quinto período, família também 4B. Colocar aqui o próximo elemento químico. Qual a família dele? Você faz a distribuição, se terminar em D, é família B. Se você somar os dois últimos elétrons, 2 mais 5 dá 7. Ele está na família 7B. Vamos procurar aqui, ó, 7B. Tá bem aqui ele, ó. Terminou em D, somou os dois últimos, você encontra a família. Se você contar as camadas, esse elemento químico tem quantas camadas? 4 camadas. 1, 2, 3, 4. Ele está no quarto período. Você vai olhar aqui, ó, ele está no quarto período. Sabendo que você tem que saber distribuir as camadas. Aqui é a primeira, segunda, terceira camada, 3S2, 3P6 e o 3D5. E o 4 aqui é a quarta camada, 4S2. Ele está no quarto período na família 7B. 4 camadas, quarto período. Próximo elemento químico, ferro 26. Qual é a família dele? Você faz a distribuição eletrônica. E olha, terminou em D, família B. Soma os dois últimos elétrons. 2 mais 6 dá 8B. Ele tem 4 camadas, ele está no quarto período, na família 8B. Vamos ver aqui, ó, 8B. 8B. Grupo 8. Quarto período. Próximo elemento químico, cobalto 27. Você faz a distribuição,
Qual é a família dele? Terminou em D, família B. Somou os dois últimos aqui, ó, 7 mais 2, grupo 9. Ele tá aqui, ó, no grupo 9. Você sabe que você pode também dizer assim, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aqui, ó, se você somou, deu o grupo 9. 7 mais 2, 9. O 8B, porque aqui na família antiga, o 8B corresponde ao grupo 8, o 9 e o 10. 8B, grupo 9. Tem 4 camadas, está no quarto período. Vamos para o próximo elemento químico. Qual é a família dele? Terminou em D, família B. Somou os dois últimos aqui, 9 mais 2, dá grupo 11. 9 mais 2, 11. Grupo 11, ele está bem aqui, ó. Grupo 11. No grupo 11, ele está na família 1B. Tem 4 camadas, está no quarto período. Sabendo de todas essas informações, eu gostaria que você me respondesse a seguinte coisa. Após fazer a distribuição eletrônica, escreva a família e o período dos elementos químicos abaixo. Abaixo não, ao lado, certo? Quero que você faça a distribuição e me diga qual é a família e qual o período a partir da distribuição eletrônica que você fez. Sabendo que, olhe todos os detalhes que eu falei nos slides anteriores, para saber o período, coluna horizontal, e a família, coluna vertical. E é isso na aula de hoje. E até, gente, até a próxima aula, se Deus quiser.